Irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Estamos reunidos para adorar a Deus, como já foi falado, como já fizemos, estamos fazendo, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor digno de toda adoração, de todo louvor. Estamos aqui trazidos pelo Seu Espírito para prestar esse culto. Grande privilégio, grande honra, sermos convocados pelo Senhor para estarmos na casa de oração, junto com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor, para prestar um culto a Ele. Devemos ser gratos, todo dia, todo momento, de adorar esse Deus Santo, como acabamos de cantar. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 8. Profeta Isaías, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18 dessa profecia. Isaías 8, de 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Assíria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim diz o Senhor, assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, esfacelados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte
do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, escrita há milhares de anos, mas tão atual, Pai. E rogamos agora que Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o coração, o entendimento, para entendermos, ó Pai, a palavra do Senhor nessa noite ao nosso coração, ao coração da Tua igreja, Pai. Fala, Senhor, a cada um de nós, fala ao Teu povo e edifica a Tua igreja. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma primeira leitura desse texto, como acabamos de fazer, parece um texto confuso, difícil de entendimento, de algo acontecido há milhares de anos. Mas, na verdade, esse texto reflete exatamente um momento muito confuso na história de Israel. Um momento muito semelhante àquele que nós estamos vivendo hoje em nosso país. Essa é a primeira de uma série de profecias dirigidas diretamente àquelas rápidas mudanças políticas que estavam acontecendo em Israel. O ar estava cheio de rumores, notícias confusas. O povo já não sabia mais para onde ir. E o resultado era o medo dentro do coração do povo. E por que isso estava acontecendo? O rei Acaz havia recusado as advertências e as palavras que Deus lhe dirigia através do profeta Isaías. E ele não entendia e não aceitava aquilo que o profeta falava com ele. Nós vamos ver isso no capítulo 7. Você vai entender melhor essa advertência do profeta. Então o profeta, no capítulo 8, Deus manda que ele dê a mesma mensagem agora escrevendo numa pedra de ardósia, uma mensagem um tanto quanto enigmática. Rápido, despojo, presa, segura. O que significaria isso? E então Isaías, aceita essa advertência, escreve essa profecia, chama duas testemunhas fidedignas para que eles testemunhassem que ele realmente havia recebido essa palavra do Senhor, para que quando acontecesse, aquilo ficasse bem estabelecido. Então vamos olhar aí no capítulo 7, quando, a partir do versículo 1, diz assim: sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores dos bosques com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá
e amedrontemo-los, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabael. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então essa foi a palavra primeira que Isaías dirigiu a Acaz. Mas Acaz, um medo terrível desses dois povos que se uniram contra ele, resolve pedir ajuda ao rei da Assíria, que era o mais poderoso império da época, para que pudesse defendê-lo contra o ataque de Samaria e da Síria. Então esse é o contexto dessa profecia que nós acabamos de ler. O povo com medo, o povo confuso, temendo a invasão da Samaria e da Síria, mas ao mesmo tempo esperando e confiando que o rei da Assíria viria e daria a eles proteção e libertação no meio daquele momento tão confuso. Então, o rei Acaz, como vimos, ficou com muito medo, mas essa profecia, rápido despojo, presa segura, Deus está dizendo que Samaria e Rezim seriam rapidamente tomados pela Síria e não subsistiriam. Seria um despojo rápido e uma presa segura do poderoso exército da Assíria. E é interessante que, então, Isaías descreve essa profecia, chama 2 testemunhas para ficasse bem estabelecido. No versículo 3, diz então que ele coabitou com a sua esposa e depois de um tempo ela concebeu e deu à luz a um filho, cerca de 1 ano depois. Então Deus mandou que Isaías colocasse no seu filho esse nome estranho: rápido despojo, presa segura. Já pensou um filho com esse nome? É difícil, né? Ele já tinha um outro, que era um resto volverá. 2 filhos, com esse nome tão estranho, né? Mas para que eles pudessem, então, entender o que estava acontecendo. E o versículo 7, nós vemos, então, a profecia, que essa profecia se referia, como eu já disse, à invasão da Assíria sobre Samaria e a Síria, mas também viria contra Judá. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas de Eufrates, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória. As águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o também. Então aquilo que Acaz esperava que fosse solucionar o seu problema, viraria contra ele um grande problema, porque ele seria então vassalo da Assíria. Deus então mostra que iria castigar também o povo de Judá. Iria livrá-lo da Síria e da Samaria, mas iria colocá-lo sobre o domínio da Assíria. A gente vai vendo como é que Deus vai agindo na história, irmãos, das nações. Isso é um alerta para nós nesses dias que nós estamos vivendo. Acaz, buscou a proteção fora de Deus. Você viu lá no capítulo 7, versículo 7, que Deus falando com ele, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá a invasão da Síria e de Samaria. Mas Acaz não acreditou na profecia, na palavra de Deus. Preferiu arrumar um exército para defendê-lo. Nós somos assim, né? Nós demoramos a crer na proteção, na bênção, na palavra de Deus, e achamos que vamos fazer alguma coisa, que precisamos de uma coisa palpável para nos defender, para resolver o nosso problema. É igualzinho nós agimos.
Agora, qual é a razão, irmãos, de Deus fazer isso com Judá? De dizer então que a Síria viria como água, uma inundação, o rio Eufrates, né, um grande rio, viria e cobriria a terra de Judá até o pescoço. Olha aí para o versículo 6, a razão por que isso aconteceria. Diz o versículo: em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remarias, então Deus faria vir o povo, o exército da Assíria. Vejam bem, a razão para essa ação de Deus, esse castigo de Deus, é que o povo havia desprezado a palavra de Deus, havia desprezado a profecia de Isaías. As águas de Siloé que correm brandamente, as águas que enchiam aquele reservatório de Siloé, que no Novo Testamento se refere a ele também, naquele lugar em que as pessoas eram curadas. Mas essas águas vinham devagar, ele saía de um poço mais alto e vinha para o outro, mas de maneira suave. Isso representava a palavra de Deus que estava sendo pregada, anunciada pelos profetas, todos os dias, ao povo de Israel. Mas eles desprezaram essa palavra, achavam que essa palavra era muito branda, que essa palavra não resolvia nada. Eles precisavam de alguma coisa forte, que viesse como uma inundação. Então Deus fala: olha, vocês não estão satisfeitos com aquilo que eu estou dando, com a palavra, com a água que eu estou dando para vocês, tirarem a sede, dessedentarem, então vocês vão receber muita água, para vocês não reclamarem de pararem de reclamar, né? Mas eles queriam que Deus agisse, né? E não ouviam aquela palavra, mas queriam a proteção de Deus, mas queriam que as coisas permanecessem como estavam, porque achavam que a palavra de Deus não estava mudando nada. E como estava a situação, irmãos? Se você olhar aí para o capítulo 1 de Isaías, o primeiro capítulo de Isaías, você vai ter uma clara descrição do que estava acontecendo em Israel naquela época. Do verso 1 ao verso 9, você vai ver uma descrição da sociedade de Judá naquela época, em Jerusalém. Jesus está dizendo: olha, Deus está dizendo, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Vejam bem, irmãos, se nós fôssemos descrever a nossa sociedade hoje, aqui está uma nação enferma, doente espiritualmente, moralmente, uma nação que se afastou de Deus, que despreza o Criador, que quer mudar as coisas. Mas além disso, da sociedade estar desse jeito, a partir do versículo 10, vai descrever como é que era o culto. Aquela nação continuava prestando culto a Deus, ia para o templo prestar culto. E o culto era o quê? Deus fala: olha, eu estou cansado desse culto. Eu não aguento mais o cheiro dos seus holocaustos. Não vamos ler o texto todo, mas você pode passar uma olhada e ver. Ele diz: olha, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações,
não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, aquele povo aparentemente estava adorando a Deus, o culto continuava, os sacrifícios continuavam. Mas ao mesmo tempo aquela nação não mudava o seu comportamento. Aquela nação não adorava a Deus como deveria, não reconhecia a soberania de Deus, queria que as coisas continuassem, que Deus não intervisse, que as águas de Siloé continuassem fluindo mansamente. Então o povo se recusa a ouvir, porque aí Deus, no versículo 18 a 20, existe aquele famoso convite da graça de Deus a esta nação pecaminosa. Um convite que continua para nós. Vejam aí, versículo 18 do capítulo 1. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Esse é o convite da graça de Deus. Deus manda o profeta falar com o rei: olha, não tema, eu que estou protegendo essa nação, não vai acontecer isso. Mas o rei se recusa, e Deus então fala: você está confiando então nos exércitos, no poder do ser humano? Então você vai receber o castigo de Deus. Você vai ser invadido pelo poderoso exército da Assíria. Irmãos, eu pensando aqui nesse texto, isso não faz lembrar o momento que nós vivemos na nossa nação? As pessoas estão com medo, estão confusas, estão apavoradas com o dia de amanhã. O que é que pode acontecer com esse país? Para onde nós vamos? Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra coisa. Todo dia você é inundado com uma avalanche de informações que você não sabe se é verdade ou se não é. Há medo no coração, há dúvida. Onde nós vamos sair? Como sair disso? Onde nós vamos buscar saída para esta situação? No lado A, no lado B? Quem está com a razão? Mas vejam bem, irmãos, o que é que nós estamos vendo? Mentira, abuso de autoridade, cerceamento de liberdades individuais, de liberdade religiosa. Quantos irmãos estão sendo bloqueados por escreverem glória a Deus, aleluia, no Facebook? Esse é o momento. Prisões arbitrárias, aplauso e divulgação do pecado, como estamos vendo acontecer em Juiz de Fora. As aulas estão proibidas, mas o apoio institucional e amplificado à causa LGBT está aí para todo lugar. Outros querem uma intervenção do exército. Assim está a nossa nação. Uma polarização infernal está dominando a nossa nação. E esse texto vem ao encontro dessa situação que nós estamos vivendo. E do jeito que está acontecendo as coisas, nós que estamos aqui pregando, corremos o risco de sermos acusados de discurso de ódio, porque estamos falando da justiça de Deus, como aconteceu recentemente com o pastor Jorge Linhares, porque diz que menino é menina, é menino, e menina é menina. E diz que o meu Deus não erra, que eu apoio integralmente essa palavra. Mas ao mesmo tempo que a situação do país está desse jeito, nós vemos um povo dentro das igrejas que despreza
a pregação da palavra de Deus. Aqueles púlpitos onde os pastores pregam a palavra, como tem sido pregada ao longo dos séculos, fiel a essa palavra, não querem ouvir. Não querem ouvir as águas de Siloé que correm mansamente a mensagem de Deus que traz ao coração. Estão preferindo ouvir outras coisas ou não ouvir nada. Alguns dentro da igreja estão adotando ideologias completamente contrárias à palavra de Deus. Você já pensou isso? Como é que nós chegamos nesse absurdo? De igrejas que se dizem cristãs, se afastarem totalmente ao ponto de negar que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, atual, que tem uma mensagem para nós aqui agora, hoje. Como nós chegamos nesse ponto? Mas aqueles que conhecem essa palavra e que estão caminhando desse jeito, eles sabem de uma coisa, que em breve o juízo final de Deus virá sobre esse mundo. E por isso nós não temos que ser cristãos do lado A nem do lado B. Nós temos que ser cristãos bíblicos. Cristãos que vivem segundo essa palavra, que ouvem a advertência de Deus, que ouvem aquilo que o profeta está nos dizendo nesta noite. Temos que ser assim para podermos vencer todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo. O profeta então disse, que por haver o povo desprezado o suprimento dado por Deus, as tranquilas águas de Siloé, ou seja, a pregação fiel da palavra revelada, Deus mandaria sobre eles um dilúvio, que inundaria toda a terra, com opressão, com crueldade, com poder e a idolatria do poderoso império assírio. Aquilo que o povo pensava queria trazer libertação para ele, que o povo pensava que iria trazer solução para a sua nação, seria para eles um laço, seria uma ruína, porque eles haviam desprezado a palavra de Deus. Não temas, isso não acontecerá, porque quem dirige os acontecimentos deste mundo, irmãos, não são os partidos políticos, não são as ideologias humanas, é um Deus soberano e todo-poderoso. E nós precisamos crer nisso, que é um Deus guiando todas as coisas. Aqui está uma palavra clara a este respeito. Deus disse que Síria e Samaria não invadiriam, Jerusalém não invadiram. Mas, porque confiaram na Síria, se tornaram um povo vassalo. Mensagem de hoje de manhã do pastor Jefferson. Se você não ouviu, pode assistir, sobre o que é ser igreja nesse tempo. Palavra de Deus poderosa, água de Siloé, correndo brandamente. Mas será que nós estamos ouvindo? Tudo isso, irmãos, que nós vimos, está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Toda a malignidade das ideologias humanistas do nosso tempo estão vindo de forma avassaladora sobre este mundo, como punição de Deus, porque esse mundo tem desprezado o Deus Criador, ao ponto de querer mudar a própria natureza humana criada por Deus. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E o mundo está chegando a um ponto de rebeldia, que quer dizer que isso pode ser mudado. Um desprezo.
uma afronta. Estão achando que são maiores do que Deus. Pensam que pode enfrentar a Deus. São tão orgulhosos, tão cheios de si, que acham que pode fazer o que quiserem com a criação de Deus. Mas não podem. Eles vão até certo ponto, onde Deus permite para mostrar a malignidade destes corações. Porque a punição virá, sem dúvida nenhuma. Basta você ler Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. E o comentarista bíblico, comentando esse texto, ele diz: por trás dessa figura de linguagem está um princípio moral, que é vividamente ilustrado tanto na vida nacional quanto na vida individual. Qual é esse princípio? Que o compromisso com o mal inicia um processo que não pode ser mais parado. Não duvide disso. Qualquer compromisso com o mal, com a malignidade, com Satanás, é um processo que não tem volta, que conduz à morte, que conduz à condenação de Deus. Mas interessante, irmãos, e graças a Deus por isso, que o profeta não para nessa profecia de que o povo de Judá seria punido também, acaso, porque não confiaram em Deus. O profeta traz uma palavra de ânimo e de fé ao povo de Deus, mostrando que Deus sempre age a favor do seu povo. É isso que quero destacar nessa noite, que apesar dessa situação confusa, de medo, de ansiedade, de preocupação, o nosso Deus está cuidando de nós. Aleluia, glória a Deus por isso. O versículo 9, ele continua, depois de dar a profecia, verso 9, verso 10, também parece confuso, mas esses dois versículos estão falando de uma fé que não se deixa corromper pelos transtornos deste mundo. Uma fé que não se rende ao maligno. Mesmo que a terra se transtorne, ele vai dizer: olha, vocês serão despedaçados, podem fazer projetos, eles serão frustrados. No finalzinho do versículo 10 ele diz: porque Deus é conosco, aleluia. Podem fazer projetos, podem tentar destruir o povo de Deus, mas a palavra é essa: Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. E o comentarista, ele diz: olha, estes dois versos tocam uma nota inteiramente diferente. O profeta, diante da triste perspectiva que ele profetizou, sente o surgimento de um imortal patriotismo dos judeus, que se levanta desafiando os poderes hostis em Judá. E vejam bem, não é um desafio baseado em poderes humanos, porque Judá não tinha poder nenhum, mas é uma afirmação de uma fé que não se rende, porque crê na soberania do Deus Todo-Poderoso. Uma fé que não se rende, que não se deixa abater pelas circunstâncias, porque crê que há um Deus soberano governando todas as coisas, porque Jesus reina. Esta é uma figura incrível de um homem se levantando numa pequena cidade provincial, desafiando o maior poder
daquele tempo. Essa ousada fé de Isaías em Deus foi e sempre será honrada. E pense bem, irmãos. Isaías cria nesse Deus soberano. E nós, muito mais. Porque nós temos a cruz de Cristo. E nós temos o túmulo vazio. Que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Isaías não sabia disso, mas ele cria. E nós, que temos muito mais do que ele. Como temos nos comportado diante disso tudo. Nós temos a cruz de Cristo e a sua ressurreição para justificar a nossa convicção de que o amor de Deus é mais forte do que o pecado, que o amor de Deus é mais forte do que a morte. Venceu a morte em Jesus Cristo. A nossa fé, irmãos, está baseada nesses eventos registrados na Bíblia, palavra de Deus. Ela está confirmada pelos exemplos históricos da igreja, que prevalece, persiste, no meio das maiores dificuldades da história. A igreja está viva e nós estamos aqui como prova disso, de que Deus não abandona o seu povo. Isaías cria nisso, e nós temos muito mais razões para crer nesse Deus que cuida do seu povo, de um Deus que ama o seu povo, de um Deus que guia dia a dia a sua igreja, segundo o seu propósito e para a glória do seu nome. Mesmo no meio com a ameaça do poderoso império assírio, Isaías proclama a sua fé. Deus é conosco, Emanuel. Deus é conosco, Emanuel. E aqui a gente se lembra da palavra do Senhor Jesus, né? Eis que estou convosco até a consumação do século, todos os dias. Irmãos, que garantias mais nós queremos para sermos ousados na nossa fé, para proclamarmos a este mundo, a este Brasil, confuso, cheio de gente querendo parecer Deus, e dizer para eles: olha, tem um Deus acima de vocês, e Ele é o nosso Deus, e cuida de nós. Os versos 11 aos versos 15, Isaías termina a sua profecia, mostrando a diferença entre ter medo das pessoas, dos poderes deste mundo, e o temor de Deus. A diferença, vejam bem, qual é a diferença? O que estava acontecendo? Havia uma conspiração no ar naquela nação para derrubar o rei, porque ele havia feito um acordo com a Síria. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, e por isso estavam todos com medo. Diz a palavra que eles balançavam como árvores, agitadas pelo vento, de tanto medo que eles estavam. Aqui o termo diz que eles estavam se derretendo de medo. Então é dentro dessa situação que Isaías traz essa mensagem para o povo de Deus. E aqui é interessante chamar a atenção, irmãos, o povo não estava ouvindo a pregação, não estava ouvindo as águas de Siloé que corriam brandamente, estavam desprezando, fazendo um culto hipócrita, onde eles diziam uma coisa, mas viviam outra. Isaías, então, ele fica um pouco
abatido, porque o povo não estava ouvindo a sua voz, e ele se dirige ao restante do povo fiel, que ainda acreditava em Deus. Veja o versículo 16. Ele diz: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O povo não quer ouvir, mas no meio desse povo tem discípulos que creem num Deus soberano. No meio dessa nação brasileira confusa, manipulada, há um povo eleito de Deus, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para proclamar a gloriosa vitória do Senhor Jesus. Somos nós, você que crê, é esse povo. E é interessante que na Bíblia é a primeira vez que um profeta muda o foco da nação para um grupo dentro dessa nação. E ele, então nos versículos 11 e no versículo 12 ele vai dizer: olha, porque assim diz o Senhor me disse, tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo. Uma palavra forte, poderosa mão de Deus que o profeta sentiu, dizendo ao povo: não ande pelo caminho desse povo. Esse povo está fazendo isso, fazendo aquilo, brigando aqui, brigando lá. Não ande por esse caminho. Há um caminho melhor, chamado o caminho da palavra de Deus, da verdade que é Jesus Cristo. Não se deixe enganar pelos caminhos que estão apresentando diante de você como solução, porque nenhum deles é a solução. Jesus é a solução. Creia nisso. Não estou falando aqui de uma teoria, de uma ideia. Quando eu falo que Deus é soberano, é porque Ele está agindo dentro do mundo, como agiu nesse tempo e continua agindo e age hoje. Não pense que Deus está inerte. E quando nós falamos em Deus, nós estamos falando de algo real, concreto. Mais concreto do que você está vendo acontecer aí nessa nação. Deus é real, é concreto. Não ande pelos caminhos deste povo, mesmo que o restante do povo ande por caminhos tortuosos. Deus chama o seu povo a andar pelo caminho da palavra, porque a palavra, a Bíblia, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Versículo 12, Deus continua dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. E adverte: não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível, nem se apavorem. Como já disse, o povo estava com medo. E Deus diz para eles: não fiquem com medo, não fiquem apavorados, porque eu estou na direção de tudo isso. E a palavra que Deus diz a nós hoje como igreja, dentro dessa confusão que nós estamos vivendo: não temam. Eu estou com vocês, eu sou Emanuel. Deus é contigo. Deus é com a sua igreja e com o seu povo. Entenda essa palavra: Deus é real. Não estou falando aqui, como eu já disse, de ideia, de conceito, de filosofia, mas de um Deus que opera na história, como está operando hoje, porque os seus planos jamais podem ser frustrados. Deus conosco. No versículo 13 ele diz: olha, o Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. E 1 Pedro 3,15 diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Precisamos mostrar a este mundo que nós somos um povo de esperança, que nós sabemos para onde tudo isso está indo, que nós somos um povo que crê no futuro, porque Cristo vive, eu posso crer no amanhã. É assim que nós cantamos. Eu tenho esperança e precisamos mostrar a esse mundo que essa esperança é real, é viva, porque ela é eterna. Mesmo que tudo se acabe, diz uma outra música que nós cantamos, nós estaremos com o Senhor e Ele será a nossa esperança, o nosso sol. Glória a Deus, irmãos. Por isso, irmãos, o grande desafio para a igreja cristã nesses dias é obedecer a palavra, é crer nesse Deus, é permanecer firme nas Escrituras, não saindo para um lado nem para o outro, não se desviando, contra toda a perseguição que possa se levantar contra o povo de Deus, e vai se levantar. Por isso a palavra é profética. A história mostra que em quase todos os movimentos do Espírito que trouxe avivamento, a maioria estava errada, por seguir as tendências da época, enquanto a minoria fiel sempre foi abençoada e vencedora em Cristo Jesus. Isso não enche o seu coração de esperança, de gratidão, de saber que o seu Deus está cuidando de você, da sua família, da sua igreja. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problema, mas quer dizer que nós estamos seguros. Nada vai nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em toda a história da igreja, a igreja foi mantida espiritualmente viva pela quieta, mas invencível fé de um povo que viveram e se moveram, não pelas pretensões de uma maioria que não pensa, mas foi movida pela fidelidade e devoção da comunidade eleita, cujas vidas foram sustentadas pela conspiração da fé em Jesus. Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco. E os versos 14 e 15, a dizer, olha, que Deus pode ser tanto um santuário, quanto pedra de tropeço. Vejam bem que coisa interessante. Deus pode ser um santuário, lugar de refúgio, lugar de adoração, lugar de louvor, de alegria, para aqueles que confiam no poder soberano de Deus e que esperam pacientemente na sua graça maravilhosa. Pode ser um santuário para aqueles que recebem as águas de Siloé e se descendentam dela, apesar de correrem mansamente. Mas Deus pode ser também pedra de tropeço, que faz cair aqueles que se rebelam contra Ele e a sua palavra, Jesus Cristo. Para estes não haverá perdão, apenas condenação. Versos 16 a 18, fechando esse texto. Depois de falar por Deus e ver a sua mensagem ser rejeitada tanto pelo povo quanto pelo rei, o profeta decide se retirar e aguardar os acontecimentos, aguardar o cumprimento da profecia. E a história irá mostrar a verdade e a integridade da palavra de Deus.
enquanto Isaías e seus filhos, como profecias vivas, permanecerão de pé, justificados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Concluindo, irmãos, como eu já disse, nós vivemos num tempo muito semelhante ao descrito pelo profeta Isaías. Quando a gente entende o contexto, você também traz isso para a nossa situação, você entende? Uma sociedade corrompida e uma igreja que presta um culto hipócrita a Deus, tentando enganar o Senhor. Uma igreja que canta, como eu já disse, né? Porque Jesus está vivo, eu posso crer no amanhã. Que cantamos que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Mas na hora do vamos ver, prefere confiar em outras coisas, como muitos têm confiado, achando que vão ser livrados dessa peste, ou livrados da morte, ou livrados do problema, por poderes humanos, pela capacidade da ciência, e não de Deus. Deus dá a vida e Deus tira a vida. Pode estar imunizado com tantas vacinas quanto quiser, como já tem acontecido, que a morte pode chegar. Que garantia nós temos? Não estou falando contra, mas estou falando que a nossa vida tem que estar nas mãos do meu Senhor, que vive está. Precisamos cantar isso, e precisamos viver isso, com toda a certeza. Nós estamos aqui nessa noite cultuando a Deus. Já tivemos o culto das 17 horas com a boa presença. Hoje de manhã a igreja estava super cheia. São pessoas que têm acreditado no Senhor, nas promessas do Senhor, que têm crido que Deus está conosco, que Deus é Emanuel, conosco todos os dias, aconteça o que acontecer. Como diz Paulo, quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Estamos seguros nas suas mãos. O povo de Israel rejeitou a palavra do profeta e buscou livramento no rei da Síria, que veio e escravizou a nação. Se você tem buscado esperança, solução nos poderes deste mundo, como eu já disse, de A ou de B, cuidado. Cuidado, porque pode vir coisa pior. Quantos estão buscando soluções para os problemas que nós enfrentamos apenas nas autoridades governantes que não temem a Deus, que não respeitam os limites impostos pela lei, que zombam da soberania do Senhor Jesus sobre os reinos deste mundo, que apoiam e aprovam os pecados mais horrendos diante de Deus. Vamos confiar nestes? Ou vamos confiar no Deus soberano? Para aqueles que obedecem e creem na revelação escrita de Deus, a Bíblia Sagrada, tudo isso está profetizado. E nós temos o privilégio, irmãos, de sermos a geração que está vendo a palavra de Deus se cumprindo, quase que literalmente, nesses tempos finais da história. Resta saber se nós seremos aqueles que resguardam o testemunho e selam a lei no coração, como está no versículo 16, e esperam no Senhor, como está no versículo 17, ou aqueles que colocarão a sua esperança nas soluções humanas. A escolha está diante de você.
qualquer que seja a decisão, terá consequências aqui e na eternidade. Deus pode ser refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Há uma corrente que alegra a cidade de Deus, que sustenta o povo de Deus, porque vem direto do trono do Altíssimo para as nossas vidas, as tranquilas águas de Siloé, que vem e nos alimentam e nos sustentam. O Deus pode ser pedra de tropeço, rocha que faz cair. Essa é a escolha que nós temos diante de nós, que o ser humano tem diante dele. E a nossa oração é que Deus tenha misericórdia da sua igreja nesse tempo e nos conduza em vitória, como ele nos prometeu. Emanuel, Deus conosco, até o fim da história. Amém? Que o Senhor Jesus, que reina soberano sobre os reinos deste mundo, nos conduza dia a dia sob a sua mão de poder. Creia nisso, a igreja. No capítulo 7, versículo 7, assim diz o Senhor: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Aquele temor do rei. E no versículo 9, no finalzinho, a palavra de Deus diz: e se não crerdes, certamente não permanecereis. Mas nós somos daqueles que creem. Amém? Somos daqueles que creem. Estamos seguros nas mãos do nosso Deus soberano, que nos ama, nos amou, nos ama e nos amará eternamente em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, que nesse dia foi pregado aqui nesse púlpito, Pai. Manhã, à tarde, agora à noite. Palavras de vida, palavras de advertência, palavras de consolo, palavras de exaltação do Senhor e da Tua palavra. Que essa igreja, Pai, seja cada dia mais edificada sobre a rocha firme da Tua palavra. E que o Senhor nos guarde, ó Pai, nestes dias difíceis que estamos vivendo. Não deixe que os nossos olhos se desviem do Senhor para qualquer solução humana, Pai. Que nós sejamos conscientes, que nós sejamos pessoas responsáveis e, acima de tudo, que nós sejamos pessoas que creem que a solução de tudo está no Senhor. Abençoe a nossa nação, Pai. Abençoe o nosso país. Dê direção e sabedoria, Pai. E temor do Senhor àqueles que estão colocados em autoridade. Para que o Teu povo viva vida tranquila e segura, mas conforme o Teu querer, que o Senhor possa nos usar para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.